Hoje é dia 18/10/25, aula 1. De uma forma muito marcante, todos nós que aqui estamos hoje, e mesmo os que aqui não estão hoje, estamos enredados, emaranhados em algum tipo de sofrimento, inevitavelmente. No passado, principalmente na Índia, se norteou a busca espiritual tendo como base justamente essa expressão: a vida é sofrimento. Mas essa expressão não queria dizer que viver é o tempo todo sofrer, mas que a vida é inconstância e que não há controle nenhum sobre essa inconstância. E, consequentemente, toda forma de mudança traz algum tipo de desconforto. Esse desconforto pode ser social, esse desconforto pode ser físico ou psicológico. Há um conhecimento mais essencial sobre o sofrimento que diz que é possível que uma pessoa não tenha problemas sociais e financeiros por toda a sua existência. Que é possível que uma pessoa não tenha problemas de saúde por quase toda a sua existência. Mas não é possível que uma pessoa não tenha dificuldades mentais todos os dias. Essa essencialização é muito importante porque ela nos ajuda a ver a raiz do problema. Ela nos ajuda a ver onde está o estado maior de dor e de perturbabilidade da vida. Algumas pessoas passam meses, anos perturbadas com condições financeiras, outros com condições de saúde. E muitas vezes não há controle nenhum sobre isso. E mesmo assim a perturbação permanece. Por que eu permaneço perturbado com coisas que eu não controlo? Porque há uma perturbação anterior, que é a própria estrutura da mente. Muitas vezes a perturbação surge não por causa das condições da vida. É isso que os antigos queriam dizer. Não por causa das condições do corpo, das relações, da sociedade. A perturbação surge, a dor surge, o sofrimento se sustenta porque nós não somos capazes de controlar. Esse início do nosso diálogo tenta trazer cada um de nós para uma questão essencial que é a própria mente. É possível você sentar diante de um terapeuta e narrar toda a sua dor do passado, narrar toda a sua dor do presente, comentar sobre toda a sua desilusão com o mundo. E você pode fazer isso por sucessivos encontros com esse terapeuta. Ainda assim, embora tudo isso tenha uma justificativa, tudo isso esteja presente, e as suas reclamações possam até ser legítimas, o ponto central, que é como a sua mente lida com isso, não é trabalhado. Se você não observar que antes ou diante de tudo o que acontece, a questão central é a sua mente. É inegável que vivendo durante muito tempo em um estado constante de insatisfatoriedade, de descontentamento ou de dor, ou de real sofrimento físico ou psicológico, ou nas relações, é inegável que seja necessário buscarmos algum tipo de ajuda. E no mundo inteiro,
se difundiu a ideia de que se eu procurar a meditação, isso pode solucionar o problema. Para alguns, a meditação surge até como um tipo de panaceia, algo capaz de curar todos os problemas do mundo. E você vê isso dentro de escolas espirituais. Se você frequentar o budismo, você vai ouvir isso, que a meditação é capaz de solucionar todos os problemas da sua vida. Eu não digo que eles estão errados, eu não digo que eles estão certos. Essa é a questão. Sobre o que estamos falando quando se diz uma frase como essa? Eu lembro que eu era diretor em uma instituição espiritual, a campainha tocou, eu fui atender, era uma senhora. Desculpe dizer senhora, porque hoje eu também já sou um senhor. Ela devia ter uns 70 anos, acredito eu. Fumava muito. Ficou parada no portão dizendo que precisaria meditar, que se era possível ela entrar ali na instituição e meditar. Eu disse que com certeza era possível. Ela disse, porque eu preciso meditar, e eu sei que se eu sentar e fizer isso, toda essa confusão vai passar. Todo esse problema vai desaparecer. O que eu achava disso? Eu disse, olha, não vai. Mas pode começar alguma coisa. Ela, como não vai? Não dizem isso? Que a gente sente e medita e que sentar e meditar é deixar a mente completamente em silêncio? E a senhora quer tomar um chá? Vai ser mais fácil. Ela entrou, tomamos um chá e eu disse, eu nunca vi uma mente em silêncio. E eu pratico aqui há mais de 10 anos. Então não sei sobre o que a senhora está falando e nem sei o que essas pessoas querem dizer quando dizem que se você meditar a sua mente vai ficar em silêncio. Enfim, ela não meditou, mas o chá aqueceu. Ela saiu um pouco mais satisfeita e menos perturbada. Mas de qualquer forma, era uma mente que, conforme um discurso de Buda, estava em chamas. As nossas mentes estão em chamas. Eu mudo. Essa semana, observando a minha mente, observando a mente de outros, às vezes eu consigo ver isso. Não que as pessoas estão pensando, porque isso é bobagem. As pessoas sempre pensam as mesmas coisas, entende? Então essa ideia de que ser capaz de ler o pensamento do outro é uma coisa fascinante é uma bobagem, porque não é. As pessoas pensam sempre as mesmas coisas, não tem muito mistério nisso. Mas, quando você é capaz de perceber a si mesmo ou outro, no que eu chamo em estado de tempestade mental, isso é importante. Porque, de certa forma, nós estamos o tempo todo assim. Uma chuva torrencial dentro da cabeça. Se você mora no Brasil e está acostumado a essa temperatura nossa, se você for ao Ártico, portanto, você vai sofrer muito. Com temperaturas abaixo de zero. Eu conheci um amigo que mora na Sibéria, em Altai. No inverno rigoroso são temperaturas a 50 abaixo de zero. E para ele tudo bem. Ele acende a lareira, toma um gole de vodka e toca a vida. Para nós é simplesmente insuportável. Mas por que para ele está tudo bem? Porque está acostumado. Nós estamos acostumados com a tempestade mental. Então, muitas vezes, nós não a percebemos. Nós não nos damos conta da estrutura aflitiva da nossa mente. Mas esse meu amigo, de quando em quando, mais do que ele gostaria, precisa sair da casa. Há coisas que você precisa fazer no entorno da residência para que ela não se destrua por causa do frio. E aí o frio é muito sentido. Nós também, em alguns momentos, nos distanciamos da mente, por qualquer coisa que seja. E aí percebemos a tempestade. E é nessa hora que pensamos, eu preciso de ajuda. Eu preciso fazer algo com isso.
Então, se formos mais sensíveis e atentos, começamos a buscar o que eu chamo de um caminho espiritual. E um caminho espiritual não tem a ver necessariamente com Deus ou espiritualidade, embora tudo isso seja importante. Um caminho espiritual tem a ver com a interioridade, com o autoconhecimento. O guia de Eva Pierrakos, que estruturou o patchwork no mundo, dizia que nós somos seres invertidos. Somos muito ativos no que teríamos que ser passivos, somos muito passivos no que teríamos que ser ativos. Há um excesso de atividade onde deveria haver passividade. Há um excesso de passividade onde deveria haver atividade. Em que sentido? A humanidade toda é muito ativa em controlar as condições exteriores do mundo e excessivamente passiva no trabalho interior. E nós não percebemos que todo o esforço em controlar o exterior, na verdade, é um esforço em tentar controlar o que se projeta de dentro de mim. Eu estou sempre tentando ter controle sobre aparências, sobre projeções, sobre aquilo que sai da minha mente. Por isso é impossível ter controle sobre o mundo. A espiritualidade começa quando eu inverto esses polos. Eu passo a ser menos ativo nas condições exteriores e mais ativos nas condições interiores. Isso é se tornar uma pessoa espiritualista, independente da sua crença. Quando você começa a descobrir o local correto da sua transformação. Quando você começa a descobrir que a raiva que você sente de determinadas pessoas, que a angústia que causa determinadas condições, tem origem na sua mente e não nas coisas em si. É muito difícil fazer essa virada, porque, em geral, há um sentimento de conforto e de sentir-se especial quando nós nos consideramos vítimas do mundo e dos outros. É estranho isso, mas é real. Nós gostamos de nos sentir vitimizados e gostamos de sustentar essa vitimização. Ela é um conforto infantil, um conforto da memória de quando você foi criança e que, quando vitimizado por qualquer coisa, seus pais, quando mais ou menos regulados, te acolhiam. Então você cai, machuca o joelho e alguém rapidamente vem e diz: não foi nada, não foi nada. E abraça aquilo, e contorna, e beija, e põe um remédio. É muito provável que nem tenha doído. Eu lembro de um irmão, ele devia ter 5 anos, eu um pouco mais, 9, e estávamos brincando, todos juntos. E depois de brincar muito, eu olhei para o dedão do pé dele e tinha sangue endurecido. Eu disse: nossa, você machucou o pé, mas o sangue já estava até coagulado. Ele abriu uma choradeira sem fim. Não tinha mais dor naquilo, não tinha mais nada. E ele chorou desesperadamente, até que lavassem o pé dele, curassem o dodói, pusessem um curativo, minha mãe acolhesse aquilo. Nós buscamos isso no sentimento de vitimização. É uma estratégia infantil que está dentro de nós. É o que se chama de programa emocional de felicidade, que está dentro funcionando. Infelizmente, ninguém nos acode mais. A maioria das pessoas também está com o joelho machucado, esperando alguém vir acudi-las. E os nossos pais já esperam que a gente se vire. Mas a gente não perde esse hábito de esperar que algo ou alguém, em uma condição superior à nossa, nos acolha, nos ampare, nos suporte, nos dê suporte. É por isso que há a crença que Deus é um ser benevolente que vai fazer coisas boas por nós, se nós agirmos corretamente. Veja que é tudo muito bem determinado. Deus é um ser benevolente que vai fazer tudo de bom por mim,
se eu agir corretamente. A imagem de Deus é a mesma imagem dos pais. Uma das frases mais radicais que eu já vi é de Joel Goldsmith, um místico norte-americano, que dizia com muita ênfase: Deus não pode fazer nada por você. Isso era destruidor para as pessoas que o procuravam. E depois ele completava: Ele não pode fazer nada porque tudo está feito. Você somente não participa disso. O que ele quer dizer? Que isso que nós chamamos de Deus, esse estado de plenitude, esse estado de perfeição, esse estado de amor e bondade fundamental à vida já está presente o tempo todo. Nós é que estamos separados disso. E de aí que surgem os caminhos espirituais. Como retornar a esse estado de bondade essencial? Durante muito tempo se acreditou na teoria da evolução, segundo, não era assim, né? Mas a lei do mais forte. Se acreditou dessa maneira, mas mesmo quem estuda a teoria da evolução sabe que não é exatamente isso que ela prega. Não é a lei do mais forte, mas o do adaptável. Mas antes de Darwin chegar nessa teoria do adaptável, ele tinha algo mais poderoso, só que pouco científico. A evolução se dá pelo cuidado que a fêmea tem com o filhote. A evolução se dá por uma troca afetiva. Isso pareceu um pouco subjetivo demais, romântico demais, feminino demais para o mundo inteiramente masculinizado. Então não, isso não pode ser, mudou. E hoje, uma parte significativa dos evolucionários compreendem assim. A evolução se dá porque a humanidade se desenvolve por uma base afetiva, porque os animais se desenvolvem por uma base afetiva, por uma base de cuidado. Esse cuidado essencial, natural, é que sustenta as possibilidades da adaptabilidade, do mais forte e assim por diante. Eu costumo dizer que o pior dos seres, por mais que nós não gostemos dele, por mais que as pessoas acreditam que ele deva morrer, que ele não poderia ter existido, se ele está vivo e se tornou um adulto, ele foi amado. Não é possível você se tornar um ser adulto sem você ter sido amado de alguma forma. Você morreria antes. Não é possível que um ser se desenvolva, um ser humano se desenvolva e chegue à plenitude da sua vida, não importa muito as condições, sem que ele tenha sido envolvido por algum nível de afeto. Pouco, grande, não importa. Mas houve afeto na vida desse indivíduo, porque senão ele teria morrido muito tempo atrás. Nesse sentido, a base da vida, a base da existência, é essa condição essencial que Goldsmith dizia que nós chamamos de Deus. E que depende de cada um de nós o quanto participamos dessa condição, o quanto nos entregamos a ela. Um dos sentidos da busca de meditação, para algumas pessoas mais instruídas na espiritualidade, é alcançar esse estado de bondade essencial, que eles vão chamar de iluminação, de união com Deus, de libertação. Não importa, mas é um estado onde a unidade da vida surge como cuidado, como capacidade de cuidar. Para alguns ainda é muito metafísico, para outros um pouco mais próximo. Mas independente do estágio em que você esteja, se isso é muito longe ou muito perto, todos enfrentamos essa condição de insatisfatoriedade. Todos enfrentamos a mesma condição de dor, impermanência da vida. A meditação não tem como fim curar esse estado de dor. A meditação não tem como fim dar fim a todo esse sofrimento, mas ajudar você a ver a origem disso. E quando você vê a origem, quando você a reconhece,
aí sim, o seu posicionamento diante dela a transforma. Mas é importante entender essa parte. A meditação ajuda você a ver a realidade do mundo, a ver a verdade na qual a sua mente está enredada. Você precisa tomar uma posição. Mas como você vai tomar uma posição se você não tiver o conhecimento adequado para isso? E aí a meditação se torna um pouco mais profunda. Como eu costumo dizer, meditar é desenvolver uma cultura. Aprender a meditar é desenvolver uma forma específica de olhar para a vida, de olhar para o mundo, de olhar para o outro. A meditação não é um conjunto de técnicas que conduz a algum tipo de passividade interior. A meditação é todo um sistema de pensamento que desperta você para a constituição desse mundo, da sua mente, das relações. Isso é o que nós temos dito ao longo desse ano como um todo. E eu sempre repito, com muita frequência, porque acredito que esse é um ponto mais importante de se compreender sobre o que é meditar. Dentro da cultura da meditação, nós trabalhamos alguns aspectos. Primeiro, entender e compreender melhor a realidade exterior e ver que é possível olhar para o mundo e ter uma ideia de como ele funciona. O mais importante, uma ideia inteiramente livre de qualquer tipo de crença ou dogma. Você pode ser cético, absolutamente não acreditar nada além da matéria. Ou você pode ser místico, ter experiências espirituais intensas, não importa. Quem você seja dentro deste universo, todos podem compreender a mesma coisa sobre a realidade deste mundo, que ela é constituída por 4 marcas, por 4 condições. Nós estudamos isso. A primeira condição, a impermanência. Tudo se dissolve e se modifica o tempo todo. Essa é a primeira grande causa do sofrimento humano. A necessidade de permanência e continuidade das coisas. Na verdade, é uma resistência humana com relação à morte. A segunda marca é a insatisfatoriedade. Todos os fenômenos exteriores a você, inclusive o seu corpo, não podem te dar bem-estar o tempo todo. Tudo que está com você, inclusive os seus relacionamentos, os seus familiares, as pessoas que você mais ama, os seres que você mais ama e aos quais você se dedica, todos eles estão sujeitos a mudanças. E essas mudanças nos causam insatisfatoriedade, nos causam insatisfação. Essa segunda marca diz que não é possível que o mundo exterior, a consciência, produza felicidade genuína, felicidade verdadeira. E todos nós estamos tentando e nos esforçando ao máximo em obter felicidade do mundo. É natural que hoje sejamos todos tão ansiosos, tão preocupados, tão desesperançosos com relação ao mundo, porque ele nunca corresponde ao que a gente deseja. Mas essa é a natureza dele. A impermanência, a insatisfatoriedade. E a marca mais complicada, que é a do não eu. Nada tem uma identidade em si fechada e bem resolvida. Tudo se dissolve e se movimenta num mesmo movimento. O não eu quer dizer que você, que se acredita ser uma personalidade, um centro de identidade, que deseja ser feliz a partir das coisas exteriores, esse eu que deseja isso não tem existência concreta. Ele também é impermanente e também insatisfatório. Essa é a marca mais complexa de se entender. A terceira marca é a interdependência. Quando nós a compreendemos, ela é a mais bonita, mas também é mais difícil. A interdependência mostra que todos os fenômenos interagem em si o tempo todo. Então você
acorda de manhã e vai tomar uma xícara de café. Possivelmente, no mínimo 1000 pessoas se envolveram em um trabalho contínuo para que você pudesse tomar essa xícara de café. Desde o sistema de produção original do café, a sua colheita, sua purificação, secar, separar, medir, ver o grau de qualidade. No mínimo 1000 pessoas estiveram envolvidas para que você tomasse uma xícara de café. Uma dessas empresas de sabão em pó fez um cálculo e para produzir uma caixa de sabão em pó são necessários 5.000 pessoas ligadas direta ou indiretamente à produção do sabão em pó. Isso é interdependência. Mas essa é a marca que eu digo densa da interdependência. Quando você toma o café e ele está diretamente ligado ao trabalho braçal de um agricultor em algum lugar no Brasil. Mas quando você pensa o café em si, ele depende do solo. Então, na xícara do café, tem toda uma ligação com a terra onde você vive. Ela está presente ali. Sem essa terra, sem esse solo, esse café que você toma não existiria. A planta, que se desenvolve, o fruto que nasce, a flor que desabrocha e o fruto que surge a partir dessa flor, depende do sol. Então, uma xícara de café é uma xícara de sol. Uma xícara de café é uma xícara de terra. Uma xícara de café é uma xícara de muito trabalho. Isso é interdependência sutil. Eu não percebo que o sol e o café estão interligados de uma forma indissociável. E é possível ir além. O nosso sol não funciona aleatoriamente, ele está dentro de um sistema. E por seguir a regra desse sistema, por estar dentro desse sistema, ele se sustenta. É bonito isso na interdependência. O cosmos inteiro está na sua xícara de café. De manhã nós tomamos café e vamos para as nossas ocupações. Não temos essa observação singular de como toda a vida está contida no meu café. Mas é bonito e bom quando observamos isso, porque você torna a vida mais significativa e começa a compreender de uma forma muito mais profunda o que realmente é sagrado. Nós sacralizamos coisas que não existem, ou que só existem na nossa mente. Ou que se existem, nós não reconhecemos como existem, mas como nós as observamos. Nós sacralizamos entidades que estão em algum lugar, segundo o nosso pensamento, fazendo alguma coisa de bom para nós. Nós não sacralizamos a própria vida, a nossa própria existência, as coisas que estão mais próximas. Para os antepassados, nada era mais sagrado que o alimento, nem mesmo os deuses. Nada era mais sagrado do que esse instante de poder compartilhar a comida. E nisso os deuses estavam envolvidos, porque eles separavam pequenas porções e serviam aos deuses. À medida que fomos percebendo que não nos era possível ter controle sobre as condições do mundo, começamos a projetar mundos imaginários. Quando eu digo assim, não quero dizer que aquilo que chamamos de Deus não exista. Não quero dizer que não existam dimensões espirituais. Quero dizer que não existe conforme a gente projeta. Nós projetamos mundo de salvação. Nós projetamos paraísos. Não é interessante quando você pensa a visão do paraíso no passado? Principalmente a partir da Idade Média. O que é o paraíso? Um lugar onde eu não preciso trabalhar. Um lugar onde eu posso ficar deitado na grama. E um garçom de Deus vem e traz comida, traz água, traz tudo o que eu preciso. É uma ideia de paraíso que surge justamente de pessoas que sofrem muito por causa das condições da vida. Se você volta um pouco mais atrás, não é assim que se pensa. O paraíso é um lugar onde eu posso caçar livremente. O paraíso é um lugar onde tem água que eu possa beber.
Mas não um lugar que eu fico sentado e não preciso fazer nada. Não, onde eu faço as coisas que eu gosto. A ideia é diferente de paraíso de um período para o outro. A ideia de paraíso mais próxima de hoje, embora ainda seja essa de que a gente não tem que fazer nada, é a ideia de que eu não sofra. Eu não sofra com os transtornos da vida comum. E surge então a ideia de salvação. Ela não é muito clara, mas eu retorno. Tudo que você vê no mundo que te prejudica, tudo que você vê no mundo que te magoa, que te faz se sentir mal, tem antes origem na sua mente. Nós fizemos aquela escala. Você pode ter problemas nunca ter problemas sociais ou financeiros, nunca ter problemas físicos, mas você sempre vai ter alguma dificuldade interior. A origem de todas as dificuldades está dentro de nós, quando não compreendemos como esse mundo funciona. Nós conversamos sobre as marcas exteriores e também conversamos sobre as marcas interiores. A primeira marca interior é o apego, ou como dizem os tibetanos, apego desejoso. Eles reforçam. Eu não só tenho apego a isso, eu desejo isso o tempo todo. Então o apego me faz buscar tudo aquilo que pode me produzir bem-estar agora, nesse momento. Todos que lutam para emagrecer vão entender muito isso. Porque você tem que lutar o tempo todo contra coisas que você gosta. E aí entra a segunda marca, a aversão. A segunda raiz do inconsciente. O apego e a aversão. No apego eu gosto de determinadas coisas, mas elas me causam mal. Então eu tenho que abandonar essas coisas. Mas eu não tenho aversão a elas. Entende? Isso cria angústia, ansiedade. Quando eu tenho que soltar algo e me libertar de algo que eu gosto, isso gera desespero. Ou quando algo que eu gosto é ameaçado por algo que eu não gosto, ou que eu não quero que esteja presente, isso também gera desespero. Nós lutamos contra o açúcar, mas eu conheço pessoas que absolutamente não têm nenhuma necessidade de açúcar, não vê graça nenhuma naquilo. Não consomem, não há angústia, não há desespero, não há ansiedade com relação ao açúcar, com relação à gordura, com relação a nada disso. Elas adoram aquilo que comem. Para mim, que come igual a todo mundo, é um desespero. Como abandonar todas essas coisas? Então você precisa decidir, porque na raiz da sua mente, para baixo da sua consciência, o apego e a aversão funcionam o tempo todo. Eu dei uma ideia básica que é sobre alimentação, que é algo que transtorna a humanidade como um todo hoje. Mas isso está em tudo na nossa vida. O apego e a aversão determinam como nós existimos e como a nossa mente funciona. Nós não determinamos isso. Essas pulsões interiores nos controlam o tempo todo. E se você não for capaz de ver como o apego e como a aversão funciona na sua mente, você não vai ser capaz de encontrar clareza interior. A tempestade que nós enxergamos na sua mente, na nossa mente, é falta de clareza. É falta de discernimento sobre que forças estão me conduzindo a essas experiências que eu não gosto. Essa semana conversei com uma pessoa que me colocou justamente isso. Por que eu repito constantemente essas condições? O que está dentro de mim que provoca isso? Como eu posso reconhecer aquilo que está no fundo da minha mente e sempre me conduz a experiências insatisfatórias? Foi um questionamento muito bom e profundo. Às vezes nós temos um lampejo e chegamos nele. E precisamos de discernimento para compreendê-lo. E essa é a parte mais difícil. Alcançar esse discernimento. Muitos anos atrás, uns 20 anos ou mais, eu estava na Serra do Japi,
num lugar absolutamente escuro, e as pessoas olhavam o céu. Então nós levávamos cobertores, ou esqueci o nome agora, mats, né? Qualquer coisa que pudesse cobrir o chão, a gente deitava e ficava olhando o céu. E fazíamos isso com frequência. E um dia chegou uma pessoa no grupo, vou lá com vocês. Nós ficávamos num chalé um pouco maior que esse aqui, né? Dividido em pequenos cômodos. Então várias pessoas dormiam todos lá e a gente saía para andar à noite e ver a beleza do céu estrelado. E foi muito interessante quando essa pessoa veio, porque chegou à noite, todos nós deitamos, e ele começou a apontar as coisas que estavam no céu. Ali tem isso, ali tem aquilo. Aí uma pessoa disse, lá, tal coisa. Ele, não é. Como não é? Tá lá. Não, nessa hora não é visível. Só é visível a partir de determinada hora. Nossa, mas a gente sempre vê isso. Não, vocês veem algo parecido. Mas isso que vocês veem não aparece agora. Só vai aparecer perto das 2 da manhã. Era muito interessante. E aí ele levou uma vez um binóculo potente, um binóculo militar. E eu me afastei, ele afastou junto. Ele falou, olha aqui. Aí eu olhei com o binóculo, fantástico. Era uma estrela pequenininha, em torno dela um círculo de estrela. E disse, isso se chama coroa estelar. Só é visto nessa hora. Eu nunca tinha visto aquilo. E assim foi por um período, até que ele não parou de ir. Mas nesse período foi muito interessante, porque nós começamos a aprender a olhar o céu. Antes, tudo que você via era uma profusão de estrelas, e tudo muito difuso e sem sentido. Bonito, mas difuso e sem sentido. Ele começou a nos ensinar a olhar. Esse é o problema com a mente. A mente é muito mais difusa e confusa, e tem muito mais coisas do que o céu. Percebe? Há muito mais fatores dentro da estrutura da nossa mente do que você pode ver no céu. Então, se você não desenvolver uma capacidade de olhar, reconhecer, perceber, discernir, você nunca vai saber o que está olhando. Você nunca vai saber como olhar. Hoje nós estamos no mundo, somos adultos. Vou usar esse termo que não é exato, mas ajuda a entender. Adultos funcionais para o sistema, porque conseguimos fazer todas as coisas, nos sustentar, viver, tocar a nossa vida. Muitas vezes aos trancos e barrancos, e como eu disse, todos com alguma dose de sofrimento, mas conseguimos fazer isso. Só conseguimos fazer isso porque um adulto anteriormente nos ensinou como fazer isso. Nos ensinou a olhar o mundo e obter sentido desse olhar. E entender o que você está vendo e, consequentemente, como trabalhar sobre isso. Um escritor argentino, que agora eu não recordo o nome dele, e é um trecho pequenininho que ele conta de um menino de 8 anos que segura a mão do pai e sobe dunas de areia. E ele vai subindo aquelas dunas, subindo, e quando chega ao ápice da duna, o oceano. Então o menino aperta forte a mão do pai e diz, me ensina a ver isso. Porque até então ele nunca tinha visto uma coisa tão incomensurável quanto o oceano. Uma coisa tão absolutamente extensa. E ele precisava aprender a ver. É um poema, um símbolo de como uma criança se deslumbra com o mundo, mas não o entende. E é preciso, portanto, um adulto que lhe ensine de alguma forma a entender. E aí eu uso outra palavra que não é adequada, mas ajuda. Todos nós somos adultos disfuncionais. O contrário do antes. Somos funcionais quando temos que dar conta das coisas básicas da vida, mas somos extremamente disfuncionais quando temos que dar conta das coisas da mente. Então nós somos adultos que não somos capazes de ensinar uma criança a olhar o mundo por uma perspectiva de paz interior. E aprendemos isso com os outros. A meditação é desenvolver essa forma de olhar. É desenvolver essa capacidade de ver com mais clareza e atenção.
Nós fizemos nos outros encontros um painel breve sobre as 4 marcas: impermanência, insatisfatoriedade, não eu, interdependência. Depois fizemos um painel breve sobre as 3 raízes: apego, aversão, ignorância. Compreendemos a relação complexa que temos com o mundo exterior e a relação complexa que temos no mundo interior. E daí surgiu uma pergunta natural. Quem somos nós no meio de tudo isso? Como constantemente eu falo sobre o eu, sobre o ego. O que é o eu? O que é o ego no meio disso tudo? Então essa é uma nova jornada. Fizemos uma primeira parte em que entendemos o mundo como funciona, uma segunda parte que entendemos como funciona a paisagem interior. E agora iniciamos uma terceira parte que talvez é a mais complexa, longa, interessante e também difícil, que é entender o centro de tudo isso, que é isso que nós chamamos de eu. E que Buda e os antigos diziam não eu, no sentido de que não tem existência real. Há um filósofo chamado Hume, eu não recordo agora, mas acho que é século XVII, e que ele começou a pensar isso. Ele começou a refletir e escrever sobre isso. E uma das frases que ele deixou é: chego quase à conclusão de que o eu não existe. Isso dentro da filosofia prática, sem nenhuma metafísica, absolutamente. Mas ele morreu antes de concluir o trabalho. Posterior a Hume, começou a surgir de uma forma mais clara a ideia de subjetividade. De como forma isso que nós chamamos de eu, como forma a personalidade, como forma o que somos. Nós temos aí Kant, Schopenhauer, Nietzsche, e depois a ferida mais dolorida na humanidade moderna, que foi Freud. Eu demorei muito tempo para gostar de Freud. Eu tinha um fascínio por Jung, até entender um pouco mais sobre o que ele falava, e aí se torna muito interessante. E Freud vai dizer: nós não temos controle nenhum sobre nós mesmos porque existe uma coisa chamada inconsciente. Veja que hoje, para nós, é uma bobagem pensar sobre isso. Mas para aquela época, aquilo era absurdo. Sartre, que era com certeza o filósofo mais influente do momento, negava a teoria de Freud e dizia: isso é bobagem. Não existe essa coisa de inconsciente. Sartre era um excelente escritor e um bom roteirista. E pediram que ele escrevesse um roteiro de um filme sobre Freud. E ele perguntou: mas por que vocês querem que eu faça um troço desse? Eu não concordo com ele. Não, é por causa da questão existencialista que está envolto na questão da psicanálise. Tá bom. E passou 1 ano. E o roteiro? Tá bom. Tá interessante. Passou mais 1 ano e o roteiro tá ficando melhor. Até que o produtor se aborreceu e o que é isso? Era um filme de 8, 9 horas. Eu não posso filmar isso. Ele disse: mas não tem que filmar isso, porque agora eu concordo com ele. Existe mesmo esse troço do inconsciente. Existe mesmo essa porcaria dentro de nós e a gente não sabe o que fazer com isso. E é claro, o produtor pagou ele, arrancou o roteiro da mão dele e transformou num filme muito menor. Que agora me escapou o nome, mas quando eu lembrar eu digo. É um filme da década de 50 com um ator que já morreu, chamado Montgomery Clift. E o filme é muito pontual em estabelecer isso que para Sartre se tornou importante. Há realmente essa coisa que ele chama de inconsciente. Há realmente em nós uma programação que controla a nossa razão, que precede a nossa consciência presente. E nisso está envolvido esse ponto central, que é o que nós chamamos de eu. A partir dessa pesquisa de Freud, muitas coisas surgiram. Muitos pensadores de diferentes escolas foram capazes de trabalhar mais profundamente sobre o que hoje é chamado de subjetividade. E que é essa noção de eu ou ego.
Então, nos nossos próximos encontros, na próxima aula, agora depois do nosso café, nós vamos começar a falar brevemente sobre isso, para começar a aprofundar. E como aquele astrônomo que eu conheci no passado, desenvolvermos um meio de olhar a nossa paisagem interior, de olhar o nosso céu interior e saber como olhar as coisas e fazer algo delas. Porque esse é o problema quando você aprende a meditação apenas como técnica. Você senta e se concentra por 1 hora, por 2 horas, você faz zazen, você vai para um mosteiro longe e aprende vipassana. Não sei se alguém já fez isso. É fabuloso, é uma cirurgia na mente. Porque você medita por 10 horas. Você faz uma meditação, 1 hora para, uma pausa, outra hora para. Você faz 10 sessões de 1 hora de meditação. 1 hora você pensa, esse monge não vai tocar esse sino nunca, ele quer me ferrar. Estou desesperado. Outra hora você fala, mas ele tocou muito rápido, estava tão bom. E no fim é sempre 1 hora, nunca muda o tempo. Mas a mente fica completamente louca nesse jogo todo. E não é a mente que perturba mais, é o corpo. O corpo dói de todas as maneiras possíveis. Até você chegar a um estado de rendição. Em que você se rende fisicamente ao processo. Aí você vai lidar com a mente, até que você também faz isso. Você se rende ao processo, mentalmente. Então, começa realmente a meditar. Isso já é lá pelo 4º, 5º dia. Todos os outros foram de grande transtorno e sofrimento. O monge que mais divulgou isso no mundo era um empresário. E ele pediu quando foi para lá, porque ele precisava ir, porque ele sofria de insônia e enxaqueca crônica. Ele era rico, ele pediu para o motorista, você fica com o carro parado ali no portão. Se eu ver que esse negócio não está funcionando e está ruim, eu corro para o portão e vou embora. E aí ele teve a primeira notícia ruim, o portão fica trancado. E ele falou, bom, então você para mais o carro, né? Ele gritava como, para mais o carro ali na cerca, que eu pulo a cerca e entro. Ele subia na cerca, alguém puxava ele pela perna. Vamos conversar, vocês estão me obrigando a ficar aqui. Não, converse comigo. Se o senhor aceitar conversar e dizer não quero, eu abro o portão, o senhor sai por ali, é mais confortável. E ele conversava, tá bom, vou ficar mais 1 dia. E assim foram os 10 dias. E assim foram 60 anos. Ele entendeu o processo. Mas só aprender isso não significava nada. Ele também entendeu isso. Era necessário construir uma filosofia que ajudasse a olhar para o interior. Senão a meditação não tem fim nenhum. Você faz hoje, se sente bem. Assim que você pegar o carro, tudo isso vai embora. Na primeira fechada que der, tudo isso vai embora. Você já escolhe a sua seleção melhor de palavrão, abre o vidro e descarrega no motorista na sua frente. Se você for mais educado, você xinga só na sua mente. Mas de qualquer forma você encontra a contradição. Vamos fazer uma pausa para um café e a gente continua.